Boa noite. Boa É, noite. Boa noite, então, a todos e todas. Né? Estamos começando mais uma transmissão online aqui no canal Seja. Né? Sejam bem-vindos todos que nos acompanham aqui. E convidamos, então, a todos vocês, né, que estão aqui pela primeira vez a curtir o nosso canal no YouTube, o canal Seja. Também deixar o like para fortalecer nosso trabalho. Aproveitamos também para dizer que em breve nós teremos um novo quadro que se chamará, né, Você Sabia? E em breve vocês saberão do que se trata, tá? A gente vai anunciar aí. E hoje, quem vai apresentar, o expositor de hoje, é o Cláudio, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. O tema vai ser Educação para a Morte. E, para nós começarmos agora, antes de começarmos, eu convido a todos, todas, a se concentrar para a nossa prece, pensar no Mestre Jesus, na espiritualidade amiga, agradecer, então, Mestre Jesus, espiritualidade amiga. Muito obrigada por mais um momento em que podemos estar juntos, estudando essa doutrina tão querida, esclarecendo nossos corações nesse caminho reencarnatório em que estamos. Agradecemos por mais uma semana que se encerra, uma semana cheia de aprendizados, de luz e também de alegrias e de lutas. Que possamos, então, essa noite, aprender o máximo possível e que o nosso expositor possa ser iluminado para que possa passar da melhor forma possível para todos nós o conhecimento. Agradecemos mais uma vez que assim seja. Bom, então vamos começar. Fica à vontade, Cláudio, para a gente estudar aí. Muito obrigado, Amanda. Meus caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe e nos guarde na sua doce paz. É uma alegria imensa estar com todos vocês para analisarmos e refletirmos assuntos referentes a essa doutrina que tanto amamos, em especial neste tema que é extremamente intrigante para muitas pessoas. Muitos de nós já nos questionamos a respeito da morte. A humanidade sempre teve este assunto como algo extraordinário. Para alguns, seria algo para nem se falar. Eu me recordo de pessoas que diziam assim, quando vai falar de morte, bate 3 vezes na madeira, né? Não fala desse assunto que pode atrair coisa ruim. Mas a verdade é que se há algo que intriga o ser humano, é saber o que ocorre com ele após o fenômeno que é natural, que pertence a todos os seres viventes do planeta. Desde uma planta, um animal, o ser humano, todos nós passamos pelo fenômeno da morte. É a grande certeza que nós temos. Nós não sabemos o que será de nós amanhã, aonde moraremos, nós não sabemos se viajaremos ou não no ano que vem, nós não sabemos se teremos ou não condições de fazer algo, se teremos dinheiro, se vamos ter um trabalho, nós não sabemos se seremos felizes ou alegres daqui a um tempo, ou se teremos tristezas, nada disso nós sabemos. O que nós sabemos é que certamente um dia nós morreremos. Um dia nós teremos de retornar para a pátria espiritual. E a visão espírita a respeito da morte, ela vem consolando as criaturas ao longo dos tempos. À medida que nós vamos entendendo toda essa forma como ela ocorre, não como algo, né, punitivo na lei divina, mas como um fenômeno natural de transformação, de mudança. Porque sem a morte, como é que seríamos? A vida, a morte, é um dos ingredientes para manter a plenitude da vida. E nós, então, vamos buscar refletir a respeito dessa realidade a que todos nós seremos submetidos de uma forma ou de outra, de forma que possamos adquirir um processo educacional para ela.
Lembrando, né, daquela passagem de Chico Xavier no avião, que todos conhecem, quando o Emmanuel, né, diz para o Chico, né, se vai morrer, que morra com educação. E o Chico no Pinga Fogo disse assim, mas como pode ser, né, morrer com educação? E é exatamente isso que nós vamos tratar nesta noite. Primeiramente, nós precisamos entender que o conceito de morte ele vai variar para as mais variadas pessoas. O cientista tem uma visão da morte de uma forma, né? O índio, o aborígene tem de uma outra forma, né? O religioso tem uma outra visão de morte. E dentre os religiosos, nós vamos encontrar vários conceitos, várias formas de pensar a respeito desse tema. Algumas pessoas acreditam, né, que as pessoas que morrem acabaram, né? Acabou a sua existência, elas não retornam mais, elas não vivem mais, elas encontraram com nada. Existem outras pessoas, né, que consideram a morte o grande desconhecido. Quem já não ouviu aquela pessoa dizer assim: ah, eu só vou acreditar em vida após a morte se alguém vier voltar de lá e me dizer que tem vida. E é interessante porque quando acontece, as pessoas não querem acreditar. Ou então, quando acontece, tem medo e resolvem fugir. Nós percebemos, então, que nós temos a grande certeza que é a morte. Mas aí nós vamos buscar lá em Paulo, lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, do versículo de 12 a 14, que ele diz assim, para os coríntios: ora, se prega que o Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Esse dizer de Paulo tem uma importância muito grande, porque todos nós, cristãos, independente da corrente religiosa que abraçamos, nós precisamos ter a plena consciência da imortalidade da alma. De que o espírito prossegue vivo após o fenômeno da morte. Após esse fenômeno em que se cessa a função dos neurônios. Após esse fenômeno natural que todos os seres viventes, como já dissemos no início, passarão. Deste fenômeno que todos nós, de alguma forma, já aguardamos. Então, a respeito do medo de não se encontrar nada depois da morte, todos nós cristãos não deveríamos ter. Vejam só o chamado de Paulo aos coríntios, em se tratando de uma dúvida que havia entre muitos sobre a imortalidade da alma, sobre se há ou se não há a ressurreição. Jesus é um dos maiores exemplos de imortalidade. E o próprio Paulo fala isso. Se não fosse a ressurreição de Jesus, toda a mensagem dele poderia se perder. E ele comprova tudo aquilo que ele disse quando ele ressuscita. Quando ele aparece para Maria de Magdala, ele está dizendo para o mundo que vale a pena fazer tudo aquilo que ele ensinou, porque a vida prossegue. Jesus mesmo havia dito para muitos: eu vos prepararei o caminho, eu vos prepararei um lugar, mostrando que há alguma coisa depois da morte física. E que a morte física não é o fim. E aí vem o Espiritismo. O Espiritismo trazendo, na sua capacidade extraordinária de trazer a lógica, os fatos de uma forma palpável, de forma com que possamos comprovar, através do grande laboratório mediúnico, trazendo para nós a imortalidade da alma, trazendo de volta os espíritos, aqueles mesmos que já partiram, que já estiveram aqui conosco, que já estiveram vivendo neste planeta,
que tiveram suas famílias, seus trabalhos, que tiveram as suas tarefas enquanto espíritos encarnados. E o Espiritismo vem nos dizer que os espíritos sobrevivem, que a alma humana sobrevive após a morte física, trazendo assim a grande função consoladora do Espiritismo, a grande função de compreensão e de entendimento das leis divinas. Mas este entendimento que todos nós temos, nós espíritas já o possuímos, da imortalidade, pelas diversas cartas que nós temos conhecimento, pelos livros que nos trazem informações do mundo espiritual. Para quem tem interesse ou ainda não teve oportunidade, leiam os livros, né, da coleção do Espírito André Luiz. Lá nós vamos encontrar, né, um manancial extraordinário de informações a respeito da vida no mundo espiritual. Então, o que nós sabemos sobre morte já nos dá condições de pensarmos com tranquilidade sobre ela. E é interessante que eu passei por uma situação há um bom tempo atrás, quando eu morava em Itabira. E lá, certa vez, eu estava no trabalho e alguém, então, estava me procurando, porque naquele dia seria o velório de uma pessoa que era espírita e que os familiares gostariam muito que algum espírita falasse no velório dessa pessoa. E eu, naquela época, estava na condição de presidente da Aliança Municipal Espírita de Itabira. E eu pensei um pouco se ia, se não ia, e tal, me questionei, mas eles pediram com tanto jeito, com tanto carinho, e eu resolvi aceitar. Eu, então, ao chegar no velório, as pessoas estavam, como sempre, em todo velório, né? Tristes, chorosas, muitas em volta do caixão, de uma pessoa que eu não conhecia. Eu fiquei sabendo alguma coisa sobre ele ali mesmo. E então, num determinado momento, alguém se aproxima de mim e fala assim: o senhor poderia falar, mas eu só tenho uns 15 minutos, porque logo depois o padre vai chegar e eu gostaria que o senhor não estivesse mais aqui. E eu falei assim: não tem problema, né? E se ele chegar também, não tem problema algum. Então, eu me aproximei do local onde eles pediram que eu falasse, então comecei a falar da vida. Porque o interessante da morte, meus irmãos, é que ela nos remete a pensar na vida. Quando nós estamos na iminência da morte, ou quando temos algum conhecido ou parente que está na iminência da morte, o nosso comportamento muda. Ele muda em relação àquele que está em risco de vida. Se era alguém que nós não tínhamos contato, ou tínhamos alguma desavença, logo nós já pensamos numa forma de nos aproximarmos dele, de desculpar, de compreender aquelas coisas que talvez ele tenha dito ou falado conosco. E se é com relação a nós, nós começamos a repensar a nossa vida. Tudo aquilo que nós deveríamos ter feito, poderíamos ter feito e não fizemos. Começamos a ter a vontade de nos aproximar mais dos nossos familiares, de entrar em contato com aqueles parentes, né, que há muito tempo não temos nos comunicado. A morte ele tem esse poder de fazer com que nós possamos nos olhar para dentro e esquecer um pouco a agitação que está lá fora. Porque tudo perde importância. Essa é uma característica extraordinária da morte. O dinheiro perde importância diante da morte. O carro novo, a casa bela, tudo perde importância. Nós passamos a dar valor àquilo que realmente deveríamos ter dado enquanto estávamos vivendo. Então, naquele instante, eu estava ali falando sobre essas questões, da importância da vida, né? Do quanto nós devemos valorizar cada momento, do quanto nós precisamos entender que cada atitude nossa de hoje vai ditar como será o nosso amanhã. E fui falando. Quando terminamos a nossa fala, as pessoas já não choravam mais. Algumas já estavam sorrindo. E eu escutei de longe alguém dizendo assim: eu não te falei? Esses espíritas sabem tudo sobre morte.
E eu até achei graça, porque, na verdade, nós espíritas não sabemos sobre morte. Nós procuramos entender mais sobre a vida. Porque o que é a morte? Se não um momento natural na vida de qualquer pessoa. Mas nós sabemos que a morte, ela nos coloca na condição real em que estamos. Porque uma das questões que as pessoas têm é: o que é a morte? Né? O que tem depois da morte? O que eu serei depois da morte? Como eu estarei depois da morte? E dentre esses questionamentos vão surgindo outros questionamentos que vão gerar o medo, o famoso medo da morte. Muitas pessoas pensam assim: eu tenho medo da morte terrível, porque vai que eu morro e depois de enterrado eu acorde. Quando me perguntaram isso uma vez, eu falei assim: não se preocupe, que minutos depois você vai morrer por asfixia. Outros dizem assim: o meu medo é de, né, ao morrer, descobrir que não existe nada. E eu falei: olha, se você descobrir que não existe nada, é porque existe alguma coisa. Significa que você continua vivo. E assim por diante. Então, alguns temores naturais da morte. E um muito comum que as pessoas falam para nós é a respeito da dor. É muito interessante que as pessoas elas têm muito mais temor da dor que possam sentir com relação à morte, quando estiverem morrendo, do que a morte propriamente dita. Então, Allan Kardec, lá na questão 149, trazendo essa luz a este assunto, ele pergunta aos espíritos assim: o que sucede à alma no instante da morte? Aí os espíritos respondem assim: volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Ou seja, os espíritos vão dizer a Kardec que o instante, o que sucedendo a morte física, aquela alma volta a ser espírito. Ela retorna para o mundo espiritual, donde se apartara momentaneamente, ou seja, de onde ela veio antes de reencarnar no planeta Terra. Essa pergunta já nos traz uma sensação profundamente consoladora. E continua Kardec: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Isso na questão 150. O que seremos nós depois que nós morremos? E os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ou seja, nós continuaremos no mundo espiritual tal qual nós somos. Nós vamos levar para o outro lado da vida a nossa individualidade. O Cláudio, que aqui está falando, continuará sendo Cláudio, com a sua capacidade de raciocínio, de pensamento, continuando amando as mesmas pessoas a quem ama, tendo as indiferenças com aqueles naturalmente com que tem, gostando das mesmas coisas, não gostando das mesmas coisas. Ou seja, como diz Divaldo Pereira Franco numa de suas palestras, a morte não transforma anjos em demônios e nem demônios em anjos. Então, já entendendo esta parte que Allan Kardec, juntamente com as respostas dos espíritos, nos deixa tão clara, ele continua perguntando o seguinte: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Essa aqui é uma questão que intriga muitas pessoas. Essa é uma questão que leva muitas pessoas a terem o medo da morte. O como vai ser? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou sentir muita dor? Será que eu vou sentir alguma coisa diferente e eu vou saber que eu morri? Então, os espíritos respondem a Kardec: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte.
A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar ao termo do seu exílio. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Aqueles que trabalham em reuniões mediúnicas já presenciaram muitas comunicações deste tipo, de espíritos que se comunicam não sabendo que desencarnaram, não sabendo que passaram pelo fenômeno da morte. Isso nos faz, então, entender que não há nada que nos mostre, naquele momento, de imediato, que desencarnamos. Não há um sino que toca, não há dor lacinante, não há um fenômeno que, de imediato, faça com que o espírito perceba que ele passou para o outro lado da vida. Não há. Então, muitos espíritos despertam no mundo espiritual, tendo certeza de que ainda estão vivos. Eles olham para si, percebem que a sua fisionomia é a mesma, mas começam a identificar algumas coisas diferentes. E aí eles começam a perceber, né, que o clima está um pouco diferente, até que em determinado momento se apresentam a eles algum ente que já havia partido, que já havia passado pela desencarnação. E aí sim ele começa a tomar conhecimento de que ele também passou pela grande passagem. Então, meus irmãos, não é dolorosa, né? Quase sempre, como diz os Espíritos, sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Então aí, os Espíritos já nos aclaram a respeito de uma dúvida que muitas pessoas têm. Quantas criaturas desencarnam dormindo? Olha que bênção! Imagina aquela pessoa que deita com seu sono natural, faz sua prece e quando desperta, já está do outro lado. Os familiares ficam em frangalhos, choram, ficam tristes, mas vamos pensar naquela alma que se libertou. De uma forma tão branda e suave. Como isso é belo. Isso é uma questão de mérito. E continuemos então a nossa análise. Treinar para a morte é necessário porque nós precisamos fazer a nossa parte na vida. Porque se nós queremos saber como é que nós estaremos do outro lado, basta nós avaliarmos o que fazemos na nossa existência. Como é o nosso comportamento, como é que nós estamos agindo diante das diversas circunstâncias da vida, sobre o que estamos pensando, como estamos agindo, como é que nós estamos lidando com as pessoas à nossa volta, qual é a nossa atitude diante da nossa existência física. Então, nós vamos buscar lá num livro chamado Educação para a Morte, homônimo em relação ao nosso tema da noite, do José Herculano Pires, esse espírita extraordinário. E ele então coloca assim nesta obra: preparar para a vida é educar para a morte. Porque a vida é uma espera constante da morte. Todos sabemos que temos que morrer e que a morte pode sobrevir a qualquer instante. Essa certeza absoluta e irrevogável não pode ser colocada à margem da vida. Quem se atreve a dizer a morte não importa, o que importa é a vida, não sabe o que diz, fala com insensatez. Mas também os que só pensam na morte e se descuidam da vida são insensatos. Olhe bem, que passagem interessante, né, de José Herculano Pires. Preparar para a vida e educar para a morte. Tudo aquilo, como dissemos, que fazemos enquanto estamos vivendo é uma preparação para o nosso retorno à pátria espiritual. Porque todos nós, meus irmãos, desde o momento em que nascemos, nós já estamos caminhando fisicamente para um destino, que é o nosso retorno à pátria espiritual. E vejam vocês que nos livros de André Luiz
faz menções muito interessantes, porque nós temos esse receio do que vamos encontrar do outro lado. Né? Muitos de nós temos medo da morte. Mas André Luiz faz uma abordagem muito interessante quando ele nos mostra que a sensação dos espíritos que estão se preparando para reencarnar é muito mais angustiante. Porque quando nós estamos desencarnando, nós estamos nos libertando. Nós estamos retornando para a nossa pátria, deixando aqui na Terra as nossas provas, as nossas expiações, as nossas experiências, as nossas ações. Agora imagina o espírito ao reencarnar. É uma incógnita. Ele já tem noção das dificuldades que pode encontrar na existência. E ele sabe o quanto a matéria pode dificultar a sua caminhada. O quanto a matéria pode fazer com que ele, de repente, fuja dos seus propósitos até então delineados tão claramente. Porque é natural que, sem o corpo físico, no mundo espiritual, a visão sobre vida é muito mais ampliada, é muito mais amplificada. Aquelas coisas que damos importância enquanto estamos encarnados não têm importância nenhuma no mundo espiritual. Então, daí a preocupação do espírito que está se aproximando do momento reencarnatório. Então, ele continua a dizer, o José Herculano Pires, que nossa morte é o nosso resgate da matéria. Não somos materiais, mas sim espirituais. Estamos na matéria porque ele é o campo em que fomos plantados. Como sementes, devem germinar, crescer, florir, frutificar. Quando cumprimos toda a tarefa, tenhamos a idade que tivermos, a morte vem nos buscar para reintegrarmos na condição espiritual. E ele diz assim, basta este fato, que é incontestável, para nos mostrar que da nossa vida depende a nossa morte. E ele depois alerta, quanto antes nos prepararmos para a vida em termos de educação para a morte, mais fácil e benigna se tornará a nossa morte, a menos que pesem sobre ela compromissos agravantes de um passado criminoso. Quanto antes nos prepararmos para a vida em termos de educação para a morte, mais fácil e benigna se tornará a nossa morte. Isso aqui, meus irmãos, me faz lembrar de um caso contado há muito tempo pela nossa irmã Sueli Caldas Schubert. Certa vez, ela me contou que uma senhora havia se aproximado dela e perguntou, Sueli, como é que vai ser a minha morte? Como é que é morrer? E a Sueli, então, não pôde lhe responder e disse, olha, minha irmã, eu não tenho como lhe dizer como vai ser a sua morte. Mas, em linhas gerais, morrer é dessa forma, e foi explicando sobre a desencarnação, sobre aqueles processos que nós já conhecemos. E isso, ela conversou com essa senhora, e passado algum tempo, já mais ou menos um ano, se não me engano, numa reunião mediúnica, comunica-se um espírito, dizendo que gostaria de falar com a Sueli. Então ela disse assim, Sueli, talvez você não se lembre de mim. Eu, há um tempo atrás, eu lhe perguntei como seria a minha morte. E naquela época você não pôde me responder. Então eu estou aqui para lhe dizer a respeito de como foi a minha morte. E ela então narrou como foi. Ela disse que estava no hospital. Ela teve um mal súbito e seus parentes a levaram para um hospital. E ali ela ficou por um tempo. Numa certa madrugada, ela acorda e percebe que alguém estava se aproximando. E ela percebeu que duas enfermeiras aproximaram da sua cama,
Uma ficou de um lado e a outra do outro. Então elas começaram a conversar. E conversaram. E as enfermeiras pegavam um papel e diziam assim: Olha, estou vendo aqui uma mensagem na sua cabeceira. Ela disse: Ah, pois é, essa mensagem são dos meus irmãos espíritas que leram para mim, me aplicaram passes. E a outra falou mais alguma coisa. E ela disse que quando ela se deu conta, ela não estava mais deitada. Ela estava em pé, ladeada pelas duas enfermeiras. E elas então disseram: Vamos até a porta. E nisso aparece à porta um médico. E ela foi caminhando em direção ao médico. Ela parou por um instante e perguntou: Aconteceu? E o médico balançou a cabeça, dizendo que sim. E disse para ela: Não olhe para trás. E ela então seguiu adiante. E ela termina a comunicação dizendo: Então, foi assim que ocorreu comigo. Então vejam, meus irmãos, o mérito dessa criatura, né? Nessa desencarnação suave, em que ela mesmo só se deu conta porque ela já tinha um relativo conhecimento a respeito da morte. Mas o quanto antes, voltando a Herculano Pires, nos prepararmos para a vida em termos de educação para a morte, mais fácil e benigna se tornará a nossa morte. Porque nós vamos nos preparando. Só de sabermos o que nós vamos encontrar do outro lado já é uma grande consolação. Imagine se nós tivéssemos ainda aquela ideia de que do outro lado existisse o céu ou o inferno. Imagine se nós ainda tivéssemos aquele conceito do nada. Certamente nos causaria uma grande angústia. E o Espiritismo, então, vem nos dizer que a vida prossegue, que aqueles entes queridos por quem choramos no seu leito de morte continuam vivos e que nós, da mesma forma, estaremos continuando a nossa existência, mas numa outra dimensão. Voltando para o contato dos nossos entes queridos que partiram antes de nós, voltando a ter contato com os nossos amigos espirituais, que foram aqueles que avalizaram a nossa reencarnação e que vão nos receber de braços abertos. E isso já nos traz uma grande consolação, esse conhecimento. Mas não basta o conhecimento, porque se nós pensarmos que pelo simples fato de sermos espíritas e de sabermos que a morte não existe, a morte do espírito não existe, de sabermos que a vida prossegue e que tudo isso está certo e que chegaremos no mundo espiritual aplaudido e amado por todos, não é bem assim. Isso vai depender muito daquilo que nós fizermos. Isso vai depender muito do nosso mérito. Vai depender muito de como nós trabalhamos na existência. E aí nós começamos então a questionar como é que se treina? Como é que se faz? Existe alguma regra? Será que existe alguma fórmula? A fórmula está no Evangelho de Jesus. Em procurar agir conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo os passos do homem de bem. Procurando avaliar a sua conduta a cada dia. Se esforçando a cada dia para ser melhor do que o dia anterior. Refletindo sobre as suas ações. Ser o melhor possível naquilo que faz. Não precisa ser o rei da caridade, mas procurar fazer tudo com amor. Ajudar aqueles que se aproximam de si. Procurar estender a mão a quem necessita. Compreender aqueles com quem caminhamos. São algumas regras básicas. Ou seja, fazer o bem. Ser benevolente. Perdoar. Ser indulgente. Ah, mas isso não é fácil. Lógico que não. A Terra é a grande escola. A Terra é o grande hospital de almas. É escola para quem quer aprender. E é hospital para quem precisa se curar.
Ou seja, nós precisamos da existência física para que os ensinamentos que fomos adquirindo ao longo da nossa existência possam se impregnar verdadeiramente dentro de nós. Mas, para facilitar um pouco, né, as nossas reflexões a respeito deste treino, nós encontramos lá no livro Cartas e Crônicas, do Espírito Irmão X, uma mensagem titulada Treino para a Morte. E ele começa dizendo assim, e que merece muitas reflexões para todos nós. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Os excitantes, largamente ingeridos, constituem outra perigosa obsessão. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo, infunde pena, a angústia dos desencarnados, amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas pareçam as crises no estágio do corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo guarda muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa, carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhes respeitem a memória. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho, sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres. Nós temos aqui, meus irmãos, uma pequena amostra trazida pelo nosso irmão X, de algumas coisas que nós precisamos pensar e refazer, e repensar, a respeito de como nós vamos nos treinar para que esse dia possa chegar com tranquilidade. O certo é que devemos viver a cada dia como se fosse o melhor dia da nossa vida. Viver a cada dia repensando nas nossas posturas. Vivendo a cada dia pensando nos nossos compromissos e cumprindo-os com responsabilidade. Porque o Espiritismo é doutrina de responsabilidade. O Espiritismo é aquela doutrina que nos mostra que nós somos responsáveis pelos nossos destinos. Nós seremos felizes se trabalharmos pela felicidade. E seremos infelizes se assim também nós o fizermos. O Espiritismo é a doutrina que exime as outras criaturas da culpa pelas nossas derrocadas. Porque nós somos os responsáveis pela forma com que recebemos os açoites, as humilhações. Aquele que o fez é responsável pelo ato que ele fez. Mas a forma com que nós recebemos é de responsabilidade nossa.
Porque o Espiritismo é uma doutrina de libertação de consciências, que nos faz entender a verdadeira razão pela qual nós aqui estamos, que é para evoluir, que é para crescer, que é para nos transformar a cada dia em espíritos melhores. Então, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, se queremos chegar no mundo espiritual em condições melhores, já comecemos desde já a trabalhar aquilo que nós estamos pensando, a trabalhar, a começar a discernir, a fazer melhores escolhas do que vamos ler, do que vamos assistir, das conversações que vamos participar. Vamos começar a fazer um trabalho íntimo de transformação e perceber que nós temos muitas coisas boas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser colocadas em ação, mas que também nós possuímos a nossa sombra, que não pode ficar esquecida, mas que também precisa ser burilada, que também precisa ser aquilatada, para que ela possa transmutar de uma atitude muitas vezes negativa para algo que se transforme em positivo, em útil, que nos ajude ao crescimento e também aquelas pessoas que estão à nossa volta. O Espiritismo é essa doutrina da ação, que nos mostra que não basta apenas ter fé. É importante ter fé, mas é importante e fundamental que façamos com que essa fé se transforme em ação, em benefício das pessoas, em benefício do nosso planeta, em benefício da sociedade em que vivemos. E dessa forma, meus irmãos, com essa certeza de que estamos caminhando para a frente e para o alto, não tenhamos dúvida que nós estamos nos educando da melhor forma possível para aquele dia que chegará para todos nós. E aí, sem medo, sem até vergonha, porque é interessante que muitas pessoas dizem: eu não tenho medo da morte, eu tenho vergonha, porque vai que ela chega no dia que eu estou despreparado, vai que ela chega no dia que eu estou fazendo algo que eu não deveria estar fazendo, ou vai que ela me pegue de mãos vazias, eu ficarei com muita vergonha. Então já comecemos, meus irmãos, sem estresse, sem grandes exigências, mas com a consciência tranquila de que devemos cumprir os nossos deveres. Espiritismo é uma doutrina de profunda leveza. E não podemos esquecer disso. Porque ela nos ensina que nesses reveses da vida, nas dificuldades naturais do caminho, nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre amparados. Nós somos sempre acolhidos pela espiritualidade amiga que nos assiste. Mas que, acima de tudo, nós temos um irmão maior que vela por todos nós. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso guia, o nosso modelo. Então, meus queridos amigos, assim como ele mesmo já havia dito, não há o que temer. Não turbe o vosso coração. Então, busquemos o estudo tranquilo das obras espíritas, que à medida que fomos folheando os livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o livro Céu e o Inferno, obras póstumas, o que é o Espiritismo, as revistas espíritas, as obras subsidiárias de André Luiz, as mensagens consoladoras, sintéticas e profundas do Espírito Emmanuel, as mensagens extraordinárias da linha psicológica de Joana de Ângeles, a volta de Jesus de uma forma linda e poética, trazida por Amélia Rodrigues. Todos esses espíritos, eles comprovam aquilo que Jesus já havia dito. A imortalidade é uma realidade. E eles trazem para nós todas essas lições maravilhosas para que nós possamos nos enriquecer e nos preparar a cada dia para sermos melhores e assim prepararmos para o dia que tivermos de deixar aqui na carne aquilo que pertence à terra. E é com essa certeza, meus irmãos,
da imortalidade da alma, é que nós sentimos esta grande mensagem consoladora do Espiritismo. E gostaríamos aqui, encerrando esta nossa breve reflexão a respeito desses passos, a respeito dessa conduta, a respeito desse esforço natural do ser humano de querer ser feliz, nós vamos encontrar uma mensagem muito interessante. Não sabemos quem é o autor, porque nós encontramos essa mensagem num livro espírita, que eu estou aqui tentando me lembrar o nome. Mas este livro foi escrito por Jaime Andrade. E esse poema chama-se O Eterno Enigma, que nos faz refletir muito a respeito de vida e de morte. E ele é assim: se vida é ter a gente a alma retida no cárcere do corpo, de tal sorte que a ela o seu jugo se torne vencida, então vida não é vida, é morte. Se morte é o eximir-se a alma do forte guilhão da carne, alando-se em seguida para o alto céu no rápido transporte, então morte não é morte, é vida. Se vida é ter a alma a escravidão que humilha, treva que envolve a estrada que ela trilha, se morte é a mutação da sua sorte, é a sua volta livre à luz perdida, por que esse apego que se tem à vida? E por que esse medo que se tem da morte? Meus queridos amigos e meus queridos irmãos, espero que esse breve momento que passamos juntos tenha servido para fazermos algumas breves reflexões a respeito da vida e a respeito da morte. Nessa certeza de que todos nós somos espíritos e de que um dia faremos essa grande viagem. Que o Pai do céu possa nos abençoar sempre. Que os benfeitores espirituais possam continuar nos intuindo, nos orientando nesta caminhada. E que Jesus e os amigos espirituais possam iluminar cada coração presente nesta live e por todos aqueles que de alguma forma não estejam. Meus irmãos, muita paz. É uma alegria muito grande estar com vocês. Em breve, se Deus quiser, estaremos de volta de forma presencial. Um grande abraço a todos e muita paz. Muito obrigada, Cláudio. É muito bom, né? A gente sempre tem que lembrar que vivendo uma boa vida, né? Uma vida dentro das leis de Deus, a gente não precisa temer a morte, né? Por mais que seja difícil. Então, vamos encerrar. Mais uma vez, muito obrigada, né? Foi muito esclarecedor, muito boas as reflexões. Sempre é necessário relembrar, né? O nosso modelo e guia Jesus, né? Sempre é muito necessário. Bom, então vou convidar a todos e todas mais uma vez para a nossa prece final, né? Se conectar, então, com o alto. Agradecemos, Senhor, por mais um momento em que podemos estudar, em que podemos refletir sobre a vida, sobre a morte e sobre tudo aquilo que precisamos fazer para tornar melhor o lugar em que vivemos e a nós mesmos. Obrigada, espiritualidade amiga, por toda essa luz, por todo esse momento que tivemos agora. Muito obrigada mais uma vez, que assim seja. Então, agradecemos a todos, todas que nos acompanharam, que estiveram conosco nessa noite, que é fria, né? Mas que está começando aí o final de semana, que todos possam ter um ótimo fim de semana, aproveitar, descansar bastante, né? Para a gente reiniciar com tudo na semana que vem. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Um abraço, Amanda. Tudo de bom para vocês. Tchau. Para você também.